Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57 a 62. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar ainda. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Privilégio estarmos na Tua casa, na Tua presença. Teu povo que se reúne para Te adorar, para Te engrandecer. Queremos glorificar Teu nome, Senhor. Agora, glorifica o Teu nome através da exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. O texto de Mateus, capítulo 4, também é um texto correlato. Mateus 4, 18 a 22. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E ainda Lucas 16, verso 24. Perdão, queridos, Mateus 16, verso 24. É bom ouvir esse barulhinho de Bíblia, né? O tablet não tem isso, né? Que pena. 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém. Nós falamos sobre a atitude do discípulo com relação a si mesmo, que é negar-se a si mesmo e tomar a cruz. E isso quer dizer que há uma ordem, não só uma ordem que está colocada imperativamente pelo Senhor Jesus, mas é uma ordem não somente lógica, mas cronológica. Não há como tomar a cruz sem antes negar-se a si mesmo. E então, depois de negar-se, tomar a cruz. Essas são as duas atitudes dos discípulos de Jesus
imprescindíveis para consigo mesmos. E essas atitudes vão conduzir a uma vida que receba poder de Deus na sua vida. Agora nós vamos ver atitudes dos discípulos em relação a Jesus. E essas atitudes vão resultar em maturidade. E a primeira atitude é a atitude de seguir a Jesus. Nós lemos todos esses textos que narram a questão do seguir a Jesus, do chamado de Jesus para sermos discípulos dele. Discípulo é um aprendiz, um seguidor. E aparece muito a expressão seguir a Jesus. Mas a gente precisa entender o que isso significa. O que quer dizer seguir a Jesus? Para que de fato eu saiba se eu estou seguindo Jesus como Ele deseja ou não. Se eu sou mero acompanhante, mero religioso, ou se de fato eu sou discípulo de Jesus que o segue. Para enfatizar essa verdade, o Lucas ele narra aí no capítulo 9, o texto que nós lemos, 3 diálogos de Jesus com 3 pessoas. Esses três diálogos não se deram no mesmo dia, no mesmo momento. Lucas está narrando toda a história de Jesus, enquanto esteve com eles, e ele coloca juntos esses 3 episódios com relação ao discipulado e ensinando sobre as implicações de seguir a Jesus. E como Jesus lidou com pessoas das mais diferentes motivações que não só ele chamava, mas também pessoas que se propunham a segui-lo. E é interessante a gente entender, porque seguir quer dizer fazer rota com. Seguir quer dizer caminhar junto. Na cultura judaica, uma criança entre os 4 a 10 anos, ela já ingressava na sinagoga e ela passava a decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E ela era testada, depois ela ia decorando. Aqueles que passavam no teste eram considerados melhores. Esses passavam a decorar e estudar todo o Velho Testamento que eles tinham em mãos. E é bom lembrar que naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem, não é? Os escritos eram raros, então os discípulos dos rabinos escolhidos, que foram aprovados, se dedicaram, se empenharam, eles tinham que estar com os rabinos para estudar. Os irmãos se lembram que Paulo disse que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino da história. Quer dizer, o Paulo passou em todos os testes e foi aprovado e passou a viver com aquele rabino. Então ele tinha acesso aos escritos do Velho Testamento. E ele era formatado nisso aí, nessa escola rabínica. E ele passava a viver 24 horas, morar com aquele rabino. O rabino o instruía, inclusive nos seus segredos e nas suas experiências com Deus, o orientava e o formava, até que um dia este discípulo dos rabinos pudesse então se tornar um rabino vindo a substituir aquele. Então, quando Jesus está propondo aos discípulos, olha, vem e me segue, eles entenderam. Porque a gente pergunta assim, como é que os caras largaram tudo assim? O Zebedeu não falou nada, não brigou. Vocês vão me deixar trabalhando aqui para seguir esse maluco aí? Porque já havia uma cultura, eles já sabiam o que estava acontecendo, e eles se sentiram honrados. Puxa, fomos aprovados, vamos viver agora com o rabino, e ele vai nos ensinar todas as coisas, vai nos ensinar os segredos, nós vamos ter acesso aos escritos de Jeová. Então, quando a gente fala de seguir Jesus, a gente está falando disso.
de viver com Jesus, para aprender a pensar como Jesus, ir onde Jesus foi, fazer o que Jesus fazia e faz. E isso é que acontecia com o discípulo dos rabinos. Ele passava a pensar como o rabino, ele passava a fazer o que o rabino fazia, e ele passava a ir onde o rabino ia. Ele estava ali colado com o rabino. E aí a gente entende a proposta de Jesus, lá de Mateus 11, 28 a 30. Sabe o que está escrito lá? Sabe não? Ah, você vai grifar na sua Bíblia agora, você vai aprender hoje. Não. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Isso aí você tem que saber de cor, salteado, de lado, para trás, para frente. Que isso aí é um texto muito bom para você evangelizar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu... Tem gente que para aí, não para? Mas se parar aí, está errado. Está incompleto o projeto da salvação. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora completou. Jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? O que Jesus está falando aí? O que é o jugo? Quando um discípulo seguia, passava a viver com o rabino, ele ia tomar o jugo do rabino. Ele ia ser formatado. Ele ia assumir aquele projeto. Ele ia encarnar aquele projeto do rabino. Ele ia ser formatado dentro daquele projeto de discipulado. Então, o que Jesus está propondo é isso. Olha, só que o meu jugo não é pesado como é o dos fariseus. Meu jugo é leve. E eu quero que vocês andem comigo. Que vocês sejam aliviados, mas que vocês possam aprender de mim. Aprender comigo, viver comigo. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Vocês vão descobrir o verdadeiro significado de andar com Deus, de ter comunhão com Deus, de ser de Deus, de ser uma pessoa parecida, semelhante à imagem do próprio Deus. Então essa é a proposta do discipulado de Jesus. A gente viver com Ele, para pensar como Ele, para fazer como Ele, para ir onde Ele foi. Agora, essa é a primeira atitude. Seguir a Jesus, então, implica em ir, primeiramente, onde Jesus foi. E a gente precisa saber onde é que Jesus foi. Onde é que Jesus foi? Primeira coisa, Jesus foi para onde? Onde é que Jesus passou a viver? Como que ele viveu? Numa igreja? Numa caverna? Como é que Jesus viveu? Jesus viveu entre as pessoas, no mundo. João 17, 18, no Evangelho de João, na oração sacerdotal, Jesus fala assim, que o Pai o havia enviado ao mundo. E como o Pai o havia enviado ao mundo, e mundo ali a palavra é usada para quantidade de pessoas, Ele também estava enviando os seus a este mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou no mundo, mas eles estão no mundo e lá devem permanecer para fazer, cumprir a missão que eu os tenho confiado. Então Jesus foi ao mundo. Infelizmente, a gente às vezes quer se afastar do mundo, né? A igreja da Idade Média, por aí, eles entenderam que a espiritualidade só podia ser vivida longe do mundo. E aí criaram os mosteiros, né? Aquele povo que até hoje ainda tem
essa linha de pensamento. Mas eles descobriram que não tinha sentido, porque eles continuavam pecando. E acabavam criando um sistema mais opressor do que eles se degladiavam, se maltratavam para penalizar-se com relação às suas culpas, e perderam o contato com a vida. Então Jesus está nos ensinando que a verdadeira vida, a verdadeira adoração, o verdadeiro sentido do Evangelho é para ser vivido neste mundo. É lá que a gente tem que ir. Jesus, ele estava em todas as partes. Estava na praia, comeu um peixinho assado com os discípulos, né? Imagino que os discípulos devem pensar, ninguém é de ferro, né? Tem os momentos também abençoados, né? De um peixinho, não sei com o que, né? Mas devia ser uma água de coco, um negócio lá. Jesus estava nas festas. Jesus ia na casa das pessoas. Jesus era absolutamente acessível. As pessoas procuraram ele, né? Mesmo o leproso que tinha que ficar à parte, ele se deixou aproximar, tocou, abraçou, se importou com as pessoas, comeu no meio dos pecadores, foi chamado de comelão, com pecadores, cuidou da prostituta. Então Jesus era uma pessoa que a sua espiritualidade era sinalizada no mundo, e a igreja precisa ir lá no mundo, gente. Ela tem dupla cidadania. Ela é uma cidadã do céu, não é? E é uma cidadã na terra. Então nós somos do céu, não somos deste mundo, fomos tirados dele, mas nós estamos nele. E estamos nele com um propósito, de seguirmos a Jesus e fazer diferença nesse mundo. Então Jesus estava lá, mas Jesus tinha um objetivo, de anunciar o reino de Deus. Jesus não ia à festa só por ir, ele ia com objetivo. Jesus não ia num jantar por ir, Jesus ia com objetivo. Ele sabia quem ele era, e a gente precisa saber quem a gente é, gente. Mesmo estando no mundo, nós precisamos saber que nós somos embaixadores do reino de Deus. Lá no mercado, lá na faculdade, lá na escola, lá no trabalho, na repartição pública. Você é um missionário lá, você é um embaixador do reino de Deus. Você está lá disfarçado de professor, de diretor, de assessor, de policial, de qualquer outro disfarce que Jesus te deu. Mas você está lá para pregar o evangelho do reino de Deus. Você está lá para fazer diferença. Você está lá com esse objetivo de, no poder do Espírito Santo, compartilhar a salvação em Jesus. Amém? Isso é um privilégio. Paulo chama de santa vocação. Olha só, nós estamos aqui nesse mundo e nós não somos mais seres iluminados. Seres iluminados, dizem os espíritas, nós somos seres luminosos. Nós somos a luz do mundo. Nós iluminamos esse mundo. Nós somos o sal da terra. E esse sal, ele tempera lá fora, ele faz diferença lá fora, com o padrão do reino de Deus. Para isso que nós somos chamados. E seguir a Jesus, então, não é se isolar do mundo, nem se esconder, mas no poder do Espírito Santo, fazer diferença nesse mundo. Amém, queridos?
Nós temos que, como um fermento, Jesus disse que nós temos que levedar a massa. Nós temos que influenciar. E para influenciar a gente tem que estar lá. Em nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Segundo lugar, Jesus, além de ir ao mundo, ele foi ao inferno. Há 2 textos aqui que nós vamos ler, lá em 1 Pedro, que se não forem os mais complexos, é um dos mais complexos. Nenhum dos biblicistas fecha a questão aqui, com relação a onde Jesus foi, quem são esses espíritos que ele falou. Então, nós não vamos trabalhar nesse negócio aqui, não. Isso aqui, se Deus não quis deixar claro, nem os pais da igreja escreveram a respeito disso aqui. Né? O Shed passa um pouquinho assim mais perto, mas outros preferem não fechar a questão. 1 Pedro, capítulo 3, versos 17 a 19. Diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Capítulo 4, 4 a 6, diz assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Qual que é a ideia aqui? Existem algumas linhas de interpretação, mas nenhuma delas fecha a questão. Alguns acham que esses espíritos aqui em cadeia eram aqueles lá que os filhos de Deus vinham e coabitavam com as filhas dos homens lá no tempo de Noé e criou aquela confusão toda. Outros entendem que falam de pessoas, mas nós não vamos entrar aqui e nem fechar a questão, que nós vamos pegar a ideia da coisa. Por quê? Jesus foi ao inferno das pessoas. Não só aqui nesse texto, mas Jesus ia na vida das pessoas e interferia no inferno que as pessoas viviam. Ele não só resgatava as pessoas desse inferno, mas também tirava o inferno dessas pessoas. Assim como fez conosco, ele nos transportou do império das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor, e agora ele está tirando esse inferno da gente. Porque assim como uma pessoa pode experimentar a vida eterna aqui, a vida eterna não é algo para depois que você morrer, Você pode experimentar as coisas celestes aqui, a alegria do céu, a presença de Deus e tantas outras coisas que você pode experimentar já aqui. Muitas pessoas vivem verdadeiro inferno na vida, gente. Em família, pessoalmente, não só em ambiente, mas dentro delas mesmas. Vocês lembram que Jesus visitou um gadareno? Que é inferno maior do que aquilo, gente? Terrível. Desde a infância, ninguém segurava o homem, um homem indomável. E Jesus foi lá apenas por causa daquele homem. Interferiu no inferno que aquele homem, aquela família, aquela cidade vivia. Libertou aquele homem. Tirou ele do inferno e tirou o inferno dele. Então nós, como igreja, nós também temos que envolver com os problemas infernais das pessoas.
Às vezes a gente não quer problema, mas não tem jeito, nós lidamos, o Evangelho vai confrontar o inferno. Foi feito um trabalho lá no São Sebastião, né? O Paulinho tem feito um trabalho lá com a turma do grupo de vida dele. Eu fui lá uma vez, eu entrei numa casa lá e falei, Jesus, a gente fica impotente, né? Orar é muito importante, mas as pessoas precisam mais de oração, precisam de emprego, precisam de orientação, precisam de comida, precisam de banho, precisa de saúde. Um inferno. E agora foi feita essa incursão lá no dia 12. Quer dizer, a igreja tem que ir. Deus vai me colocar em situações infernais. E eu sou a presença do céu na vida deste inferno que as pessoas vivem. O céu chega para ela através de mim, em Cristo Jesus. Olha, alguém veio para tirar você deste inferno. E nós somos os instrumentos de Deus para tirar você desse inferno e o inferno da sua vida. A igreja tem que ir, confrontar. Amém, queridos? Está entendendo? Jesus lidou com essas questões todas, questões sociais, culturais. Não é a gente, vamos eleger um candidato, não é isso não. Mas nós temos que nos envolver com os problemas da cidade, onde o inferno habita. O problema das drogas é um problema nosso. O problema da prostituição, do homossexualismo é um problema nosso. Nós não estamos aqui para esperar chegar dentro da nossa casa e a gente... Não, nós temos que ir. As portas do inferno não vão prevalecer. Não é contra o governo, não é contra os poderes deste mundo. Elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que vai contra essas portas. A ideia ali é ativa, não é passiva, não é as portas vindo contra a igreja, mas a igreja indo contra essas portas, anunciando que há uma possibilidade, que há uma esperança em Jesus Cristo. Nós temos que ir no inferno, gente. Jesus foi lá, né? E literalmente, foi lá onde estavam este povo, se era anjo, se era gente, não sei, mas foi lá Jesus, né? Isso não interfere na nossa fé. O que interfere na nossa fé é a gente, para seguir Jesus, nós vamos ter que lidar com coisas infernais, né? Coisas infernais. Essa semana eu vi uma cena terrível. Uma senhora possuída por um espírito e chamaram 6 PM. Rapaz, e segura daqui, amarra de lá, amarraram a dona com a corda, com algema, aí fizeram uma camisa de força com um lençol, e não conseguiam segurar. Uma cena horrorosa, que a dona, o marido chorando, as pessoas desesperadas, até que o pastor, chamaram um pastor. É até engraçado. Se não fosse trágico, seria como uma dona gritou assim, chama o Edir. Só o Edir. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas aí o pastor chegou, expulsou o demônio, a dona ficou, né? Os guardas ficaram assim, como é que é isso, gente? O céu chegou ali. E ela ficou em paz, em perfeito juízo. Nós somos os agentes de Deus, não só para expulsar esses demônios, não, mas para expulsar o demônio da tirania, da imposição, da discriminação, né? Da miséria.
Nós somos esses agentes, como igreja. Nós temos que vir aqui, adorar a Deus e ir para lá abastecidos para levar a mensagem do reino de Deus. Há esperança em Jesus. Aliás, só há esperança em Jesus, né? Não tem outra esperança. Então, deixa Deus conduzir você. E às vezes você vai ser colocado em situações e vai ser o seu problema vai ser a solução do outro. Graças a Deus por isso. Temos que ir lá no inferno, como Jesus foi, para levar a paz. Por isso Judas fala que nós devemos ir lá e salvá-los, arrebatando-os do fogo. Não é? Terrível. Ontem eu vi uma mãe chorando. Eu gosto de ver essas coisas assim. Não sei porquê, mas que eu tenho que fazer alguma coisa, gente. A menina sumiu, 4 anos de idade. 4 anos de idade. Não sabe? Tem 6 meses. A mãe fala assim, tem 6 meses que eu não durmo. Pensando, onde é que ela está? Está morta, está viva? O que estão fazendo com minha filha? Sai sozinha à noite, nas bocas de fumo, de droga, para ver se encontra a menina. Terrível. Eu procurei a polícia falou que é mais uma senhora. E olha lá o tanto de coisa lá, não tem como a gente achar. Mas a gente tem que lembrar que Deus tem anjos. E se nós nos envolvermos, os anjos vão trabalhar. E eles podem encontrar. Não sei, pode. Uma vez um anjo encontrou minha carteira. Eu perdi a carteira andando de férias com os meninos de charrete. Fui andar de charrete. Uma cidadezinha lá. Lotada a cidade. Estava tendo uma conferência, congresso do Rotary. Estava um rolo danado. O Marcos era petitinho. Pus a carteira. Cadê? Quando cheguei no hotel, gente, deu aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Falei, agora, cartão, cheque, documento. E agora lascou. Era mais ou menos 11h30 da manhã. Eu orei, falei, Jesus, como é que eu vou achar a carteira no meio? Já era. Manda um anjo lá, até meio-dia, me devolve essa carteira. Quando eu sentei na mesa para almoçar no hotel, o garçom falou assim, o senhor que é o senhor Nilson? Eu falei, sou eu. Ligaram da delegacia aqui, sua carteira está lá. Meio-dia, gente. Meio-dia. Aí eu saí igual um doido, né? Ver se eu ainda encontrava o anjo. Não era nem a carteira. Cheguei lá, a pessoa falou, não sei quem foi não, alguém passou aqui e disse que encontrou a carteira. Gente, até os bilhetinhos, os papelinhos, estava tudo certinho. Tudo intocável. Imagina como é que eu saí daquela delegacia. Cheguei lá, peguei o garçom pela... Você acredita em Deus, cara? Você tem que acreditar em Deus. Deus me devolveu. Preguei o evangelho para ele. Falei, esse moço é doido. Mas Deus pode fazer tantas coisas, gente, através de nós. Não é verdade? E nós temos também que ir onde Jesus foi. Jesus foi aos lugares celestiais. Efésios diz que ele foi assentado nos lugares celestiais. Capítulo 1, verso 20. E no capítulo 2, verso 6, Paulo diz que nós somos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então, se Jesus foi ao mundo, nós fomos. Se ele foi à cruz, nós fomos com ele. Nós morremos com ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Ele foi ao mundo, nós fomos. Ele foi ao inferno, nós devemos ir.
E ele foi às regiões celestiais, e nós também devemos estar lá, porque é lá que a gente está como crente. Os lugares celestiais é onde Deus manifesta toda a sua glória, o seu domínio, e onde nós estamos assentados, e é onde se trava também a batalha espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra poderes, principados, potestades e etc., nas regiões celestiais. É a mesma coisa. Então é lá que nós estamos dominando. É lá que os demônios, as potestades, o capitão, todo mundo está dominado, sob controle, não é autônomo, não é uma força oposta a Deus. Não, Senhor. Deus não tem nada em oposição a Ele, exceto a rebeldia dos homens. Está lá sob controle. E diz que nós estamos assentados em Cristo. Assentados quer dizer o quê? Em posição de autoridade. Olha só. Por isso que o Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, 1 e 2, diz assim: pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto, onde a vossa vida está escondida em Cristo. Lá que o crente tem que buscar. Nossa mente tem que ser uma mente espiritual. Amém, querido? Quando eu passei 4 dias no hospital, disse que era dengue, era não sei, um monte de diagnóstico errado. Eu falei, mas que coisa, não melhora. Eu falei, Deus, o que o senhor quer aqui? Não é possível, o senhor me botou aqui, alguma coisa tem, não é possível. Aí tinha um cara lá, desviado, olha só. Ele era, acho que ele era contínuo lá do hospital. Tal. Aí ele bobeou e entrou no quarto. E eu lá, cheio dos trem, pendurado. E eu falei, bom dia, senhor. O senhor está assim, tem que fazer um exame. Tem que levar o senhor. Eu falei, leva. Como é que é o seu nome? Fulano e tal. Eu falei, você tem o quê? Ela disse que é dengue. Tem um outro pastor ali que também está com dengue. Eu falei, então, meu filho, e você? Você é crente? Não, eu estou desviado, então hoje você vai voltar, né, filho? Olha só o que Deus fez comigo por causa de você, velho. Ele olhou assim e falei, cara, eu só vim aqui, eu e o outro pastor, olha só que privilégio seu. Deus mandou 2 pastores para esse hospital, filho. O cara começou a chorar, gente. E eu orando com o cara, ele me levando, e eu tive que orar com ele. Falei, meu filho, você vai voltar hoje? Porque eu preciso sair daqui. Foi, gente. Você acredita? Isso era uma quarta-feira. Quando foi na quinta, ele não estava de plantão. Aí na sexta-feira, ele aparece lá, feliz, alegre, satisfeito. E aí, fulano? Bom. Sabe o que eu fiz ontem? Falei, sei, você foi para a igreja. Fui para o culto. Foi uma bênção. Eu falei, só falta falar em língua aqui agora. Você voltou para a igreja? Voltei. Falei, então não sai de lá mais não, meu filho. Viu? Senão Deus vai ter que mandar crente para o hospital por causa de você, rapaz. Olha só. O meu problema foi a solução dele. Crente, foi amém, glória a Deus. Eu saí pior que entrei, mas o cara saiu reconciliado com Jesus. Véio. Entendeu? A mentalidade espiritual, gente. Por isso que a murmuração é uma coisa que afronta Deus, porque não há acasos. Ou Deus é o Senhor dos acasos. Há oportunidades. A vida não é, pelo menos a vida do cristão, não é uma série de incidentes e acidentes, perdão. A vida é uma série de oportunidades que Deus nos dá
para usar a autoridade espiritual e, como Jesus, pregar o Evangelho. Então, seguir a Jesus é ir onde ele foi. Ele foi ao mundo, ele foi ao inferno e ele foi às regiões celestiais. Está assentado lá e nós também, graças a Deus. Segundo lugar, é fazer o que Jesus faz. Fazer o que Jesus faz. Seguir a Jesus. O que Jesus faz? João 14, 12, 13 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 4, Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei na terra. Então o que Jesus fazia? Vivia para a glória de Deus. Então nós temos que viver para a glória de Deus. Tudo na nossa vida tem que resultar em glória a Deus, gente. Se eu abro uma empresa e a minha empresa não surte nenhum benefício para o reino de Deus, não tem sentido para Deus. Se eu não glorifico a Deus com meu dinheiro entre aspas, com meus recursos, com meus bens, não tem sentido. Jesus vivia para a glória de Deus. Jesus cumpriu a missão. João 17,4, ele fala mesmo: eu cumpri, acabei a obra, o trabalho que tu me destes. Então Jesus cumpria a sua missão. A missão que o Pai o confiou. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, 34, no encontro dele com a mulher samaritana, os discípulos chegam: Jesus, vamos almoçar. Ele falou: não, a comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, jejum é isso aí, viu, gente? Jejum não é dieta. Outro dia alguém falou assim: eu estou jejuando, que bênção. O que você está fazendo? Não estou tomando Coca-Cola esse mês. Para com isso, gente. Vamos crescer. Isso é dieta, isso é mandinga. Jejum é abrir mão de alguma coisa que é importante para fazer a vontade de Deus. Ou seja, você pode ter momentos de jejum e pode ter uma vida de jejum. Por quê? O reino de Deus é prioridade na minha vida e na sua vida. Jejum é uma concentração numa batalha espiritual. Falou: essa casta só sai se vocês, em vez de almoçar, agarrar aí numa oração. Os discípulos foram almoçar e largaram o demônio lá. Ô Jesus, olha, os seus discípulos não deram conta aí, ó, foram almoçar, me largaram aqui, o menino está aí morrendo. Jesus falou: quanto tempo? Está assim desde que nasceu. Isso, então, aí Jesus: cambada ruim de serviço. Vocês estão preocupados mais em almoçar do que libertar as pessoas? Jesus curava as pessoas, Jesus libertava as pessoas e anunciava o reino de Deus. Jesus via as pessoas de um modo diferente. Mateus 14, 14 diz assim: desembarcando Jesus na praia, viu uma grande multidão, se compadeceu dela e curou todos os seus enfermos. Então Jesus viu, se compadeceu e agiu. A igreja precisa ver. Com os olhos de Deus. A igreja precisa se compadecer. A igreja precisa agir em nome do Senhor. Puxa vida, dá um amém aí, gente, para me animar. Meu Jesus maravilhoso. Estou acabando.
E Jesus proclamava e sinalizava o reino de Deus. Marcos 1,14. Ô gente, o reino de Deus está próximo. Arrepender, embora próximo no sentido, como é que eu diria? A palavra ali não é temporal, não. É presente, tangível. O reino chegou, está aqui, ó. O reino chegou. Você pode se envolver com ele. Então nós temos que pregar, proclamar o reino de Deus. Amém, querido? Ó, o reino de Deus chegou. Você pode entrar nele e ele pode entrar em você. Aleluia. E há uma porta para esse reino. Qual é a porta? Jesus diz: eu sou a porta. E há um caminho neste reino. Qual é o caminho? Eu sou o caminho. E há uma única verdade nesse reino. Qual é a verdade? Eu sou a verdade. E só há vida nesse reino. Quem é a vida? Jesus. Graças a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nele reside toda a plenitude de Deus. E por último, nós devemos pensar como Jesus. Seguir a Jesus é ir onde Ele foi, é fazer o que Ele fez e faz, e pensar como Ele pensa. Filipenses 2, de 5 a 11, o Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve usurpação, mas abriu de ser igual a Deus, abriu mão de toda a glória, de tudo que tinha, se tornou servo. Então, essa palavra, tende em vós o mesmo sentimento, a ideia aqui não é de sentimento, é de pensamento, ou de atitude. Tende em vós o mesmo pensamento que Jesus teve. O que Jesus teve como pensamento? Ele abriu mão de toda a glória, por causa de mim e por causa de você. Então, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão programadas só para receber. Só quer receber. Receber é bom, gente. Mas a bênção tem que passar por mim e chegar no outro. Salmo 67. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra saibam que só o Senhor é Deus. É ser abençoado para abençoar. Né? Não é ser abençoado para enriquecer, é ser abençoado para ser rico para enriquecer. Né? E nós, às vezes, perdemos isso como igreja. Muitas pessoas têm uma mentalidade consumista na igreja. Né? E isso é um problema sério. Nós temos que pensar como Jesus. Aprender a pensar como Jesus. O Paulo aprendeu a pensar. Depois de muito tempo caminhando e aprendendo, ele e seus colegas, eles chegaram à conclusão que eles já estavam pensando como Jesus. Dizendo assim, ele disse assim: nós temos a mente de Cristo. Eles já tinham aprendido a pensar como Jesus. Aí o Paulo chamava ele estava preso, literalmente preso, ele fala assim: eu, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha só. As minhas cadeias em Cristo. 60 e poucos anos. Podia fazer: ô gente, ora aí para Deus me livrar dessa cadeia, o capeta se levantou, o demônio, e não sei o quê, parece que o inferno está contra mim, e agora estou preso aqui. Olha o que o Paulo fala, gente. Acorrentado a 2 soldados da guarda pretoriana, tropa de elite de César. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Meu amigo, que situação aquela. A mentalidade de Paulo, gente. Lá em Goiânia tinha uma irmãzinha. Aqui não tem não, graças a Deus. Mas, e aí, querida, tudo bem? É luta, pastor, luta.
Luta, luta, luta. Na outra semana, e aí, irmão, tudo bem? Paz do Senhor? Paz, pastor, estou precisando de paz mesmo. Tá? Luta, 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 luta. Caramba, a vida dessa irmã deve ser um inferno. Preciso ver nesse negócio, chego mais perto. Passa um mês. Ô, querida, como é que tá? Luta, pastor, luta, luta. O demônio está se levantando e tal. Só precisa conversar com fulano, porque ele agora só quer trabalhar, o inimigo está se levantando e tal. Ih, Cacilda. Gente, por mais que eu conversasse com a dona, só era luta, velho. Conta para ninguém, não. Mas o dia que ela saiu da igreja para outra, eu fiquei feliz. Foi, mãe, que luta, irmã. A vida da senhora é uma maravilha. Só mora no metro quadrado mais caro de Goiânia. Só tem uma casa maravilhosa, uma família maravilhosa. Até os cachorros da senhora é maravilhoso. Que luta é essa, meu Deus do céu? Não, estou lutando agora para emagrecer, estou lutando. Falei, mãe, mas... Não, e agora, pastor, estou com depressão. Eu falei, mas que depressão, já é mesmo? Foi no médico? Não, mas como é que você sabe que tem depressão? Aí passava, orava, Jesus. Ué, tinha um grupo de vida na cadeia, acabou com o grupo de vida. Ninguém foi mais, porque ninguém aguentava mais, gente. Era só luta. O pessoal saiu de lá deprimido. Sério, gente. Ô, gente, mentalidade... Se alegra em Deus, minha irmã. É luta, mas é porque vai ter vitória, então. Agora essas lutas têm que acabar, não é possível. Então, Paulo falava que ele era servo de Jesus Cristo. E Jesus ensinou isso para ele. Ele falava que ele pregava Jesus como Senhor e eles mesmos como servo por amor a Jesus. Gente, você está aqui para servir isso. Você não está aqui para ser servido. Um dia eu conversando com uma menina, uma adolescente, jovem. Aí ela ganhou uma grande promoção da Friboi. Menina, gente, 26 anos. Chefe de um dos maiores frigoríficos. Só que foi morar em Iturama. Conhece Iturama? Não? Já ouviu falar? Existe. É Minas Gerais, do lado de Frutal. Aí não estava indo na igreja. Porque lá só tinha uma igreja batista, uma presbiteriana. Como diria minha mãe, presbiteriana. Aí, porque a igreja é fria, a igreja é ruim. Chega lá para o pastor e fala, o que eu posso fazer para melhorar esse negócio? Só quer receber. O pastor não me visita. A igreja não está boa, não. Se o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, você só quer ser servido, não quer fazer nada. Ninguém me visita. Quantas pessoas você já visitou? Um dia o cara me deu maior bronca. Ele veio aqui na igreja para me dar bronca. E pior que ele chegou aqui, não tinha pastor. O pastor Edas tinha que fazer uma visita, eu cheguei depois. Ele chegou e me deu uma maior bronca. Chega aqui, não tem pastor nessa igreja. Nós do almoço. Você lembra, não lembra? Não, meu filho teve enfermo, ninguém foi visitar. Foi, mas quem sabia que seu filho estava enfermo? Os adivinhos não herdarão o reino dos céus. E outra, seu filho quer. Ele já é casado, pai de filho. Ele quer, porque a gente entra numas roubadas, gente. Já cansei de visitar pessoas que não querem ser visitadas. Você entra, fulano de tal, seu pai pediu para vir aqui. Não pedi para você vir aqui, não. Quero oração, não.
Aí você, quen. Posso ler a Bíblia? Não acredito nesse negócio, não. Então, só vou na boa agora. Já que eu já tomei de carão, conhece o carão, Zé? Se ficar branco. Falei, velho, então, assim, joia, mas o que você está fazendo para o reino de Deus? Né? Está igual a história lá do porco e do frango, né? Da galinha. Fazer um omelete, vão, você entra com o bacon, eu entro com os ovos, falou? Entendeu? Entendeu? Entendeu, né? Que às vezes demora. Então, gente, servir, nós estamos aqui para servir Jesus. Culto é prestação de serviço, irmão. Nós estamos aqui para prestar serviço a Ele. Eu estou aqui prestando serviço ao Senhor. Privilégio. E isso tem implicação na nossa vida. Chega, né? 3 implicações, pelo menos. Jesus disse que os discípulos, voltando aos 3 diálogos de Jesus, com aqueles 3 homens, aquelas 3 pessoas, de Lucas 9, 57 a 62. Jesus deixa claro para eles que ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem, ó, até as raposas têm seus covis, belezinha, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que quer dizer com isso? Que o discípulo tem que estar disposto a abrir mão de conforto por causa do reino, gente. Tem que estar disposto a abrir mão. Não quer dizer que vai viver na miséria, mas se, por causa do chamado, tiver que abrir mão de um padrão de vida, tem que estar disposto, Zazão. Entendeu? Vida de simplicidade. Tem que ter essa predisposição no coração. Segundo, há um outro diálogo, e Jesus conversando, o cara falou assim, ô Jesus, mas bacana, vou te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro, falou? Ali, o pai não tinha morrido ainda não, gente. Tá? Na cultura judaica, para você entender, o enterro é muito importante. E às vezes dura dias. E o filho tinha que estar lá presente, toda a família. Tinha toda uma série de rituais para se enterrar uma pessoa. Ele está dizendo ali, talvez invocando Abraão, que só depois que o pai morreu, que realmente obedeceu com força, disse, não, Jesus, deixa eu ficar lá, porque eu tenho que cuidar do meu pai. Quando meu pai morrer, aí eu fico livre e vou te seguir. Jesus falou, deixa os mortos, enterrar os mortos aí, meu filho. Vai e prega o reino de Deus. O que está dizendo? Que nós, para seguir Jesus, temos que estar dispostos até a abrir mão de laços afetivos. Amém. Eu estou fora de casa tem mais de 30 anos. Bem mais. Eu estou sem família. Morei sozinho muito tempo, comi magro. Sem família, vamos embora. Tem um chamado, Deus mandou, vamos embora, gente. Agora, só quem faz isso experimenta uma promessa maravilhosa. Você vai receber 100 vezes mais nessa vida de pais, mães, amigos. E isso aconteceu e tem acontecido na minha vida. Sou um privilegiado. Que Deus colocou de gente boa na minha vida. Ah, vocês não têm ideia. De mães, de pais, de famílias. Mas às vezes é necessário abrir mão por causa do reino de Deus. Por causa do chamado. Fique feliz. Outro dia eu fiquei contente, porque uma moça terminou o namoro.
Estava caminhando para o noivado, mas o cara não tinha uma visão missionária. Falei, então não vai dar, porque eu tenho um chamado missionário. Nós vamos casar, como é que vai ser esse trem? Então, vamos parar por aqui, meu filho. Eu gostei. Yes! Crente, velho, sustância. Entendeu? E a terceira implicação, terceiro diálogo, Jesus usa o arado como exemplo. Né? Ele chama a pessoa, e aí a pessoa fala assim, ó, deixa eu despedir. Deixa eu dar só um beijinho na turma lá de casa, entendeu? Fazer uma despedida. E o Senhor falou, meu filho, quem bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, não. Então, Jesus está nos ensinando essa verdade, que precisa haver uma disposição de firmar compromisso inegociável com a obra de Deus. Hoje, infelizmente, irmãos, nós temos muita gente preguiçosa nas igrejas que estão por aí. Muita gente preguiçosa. Não quer ter compromisso com nada. Nós estamos vivendo uma crise de obreiro. As pessoas não querem se comprometer. Quer levar uma vida com a igreja, com o reino de Deus, com a obra de Deus, amistosa. Pastor, não me envolva, não quero. Deixa eu ficar aqui, tranquilo. Está tudo bom, vou uma vez por domingo. Está ótimo para mim. Sai de lá abençoado, aquele louvor. Demais. Está bom demais. Eu visito Deus uma vez por semana. Deixa eu quietinho aqui. Jesus falou, olha, não tem jeito não. Ou você entra de cabeça ou você não entra. Ou você é discípulo, ou você é apenas um acompanhante. Ou você é apenas um religioso. Para andar comigo tem que estar disposto a ir até o fim. Assim vou ver. Está disposto? Não. Tem um preço. Tem um preço. Aleluia. Não quer dizer que vai ser assim, gente. Mas tem um preço, às vezes vai ser. Vai ser. Eu lembro da vó Aline. Vó Aline foi uma das mães que eu recebi. 89 anos. Eu a conheci, ela tinha 76, irmão. Ela me adotou como filho de oração. E ela profetizava na minha vida, você vai ser pastor. Todo dia tinha uma palavra para mim, rapaz. E de Deus, mulher de oração. Quase cega. Sabe o que ela fazia, irmã? Ela não podia quase ir mais na igreja. Ela fazia o ano inteiro uma colcha de retalho desse tamanho assim, coisa fina, para vender no Natal, antes do Natal, para angariar fundo para a obra missionária. 89 anos. Quando eu voltei lá para visitar a avó Aline, ela me deu um abraço, chorou assim, ó, lágrimas corriam. E ela pegou na minha mão firme, aquela mãozinha trêmula, toda já fraquinha. Lembra que eu falei a palavra de Deus para você? Eu estou tão feliz. Vó Aline, compromissada com o reino, 89 anos, enxergando pouco, costurando, para fazer a coxa, para leiloar. E a turma comprar em dezembro, para dar de presente, mas o dinheiro é para a obra missionária. Aleluia. Deus está chamando gente assim, gente. Gente que põe a mão no arado e vamos embora.
É comigo, Jesus. Eu entrei nesse trem para valer. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, seguir Jesus é ir onde Ele foi, fazer o que Ele fez e pensar como Ele pensa. Vamos ficar de pé? Quantos discípulos de Jesus tem aqui nessa manhã? A pessoa tem que se avaliar para ver se ela tem sido um discípulo de Jesus. Ou se é apenas um seguidor de longe. Feche os seus olhos. Enquanto os irmãos escalados para a ceia vêm à frente, queria que você olhasse agora para dentro do seu coração, antes de tomar a ceia do Senhor. Verifica se você tem sido um discípulo do Senhor Jesus. Ele tem te chamado para andar com Ele, para viver com Ele. Ele tem chamado a mim e a você para segui-lo, para revelar a nós os seus segredos. Para ter as nossas mãos, para ter os nossos pés, para ter a nossa voz, para ter o nosso coração, para ter nossa capacidade, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, à disposição dEle, para a glória dEle, para testemunhar a esse mundo que só Jesus Cristo salva, só Jesus é o Senhor, só Jesus é a esperança. Coloque-se no altar do Senhor nessa manhã, renda-se a Ele mais uma vez. Deixa Deus encher você do Espírito Santo nessa manhã, capacitar você com dons, gerar estratégias, projetos, sonhos. O Espírito Santo te guiar a toda a verdade e te usar com poder extraordinário. Se associe comigo em oração, meu amado, para que Deus levante a nossa igreja, uma igreja realmente que faz diferença nessa cidade, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja operosa na fé, uma igreja abnegada no amor, uma igreja rica de esperança, uma igreja que é testemunha de Jesus, uma igreja que o Espírito Santo derrama avivamento sobre ela. Aleluia. Uma igreja apaixonada pelo reino de Deus, pelas almas perdidas. Uma igreja que não se dobra diante das portas do inferno, diante das seduções desse tempo, diante das propostas e dos valores desta era. Ah, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, levanta-nos no poder do Teu Espírito, Pai. Nós queremos ser de fato discípulos de Jesus, queremos ir onde o Senhor foi, nós queremos, Senhor, fazer o que o Senhor faz, nós queremos fazer, Pai, aquilo que o Senhor deseja através de nós fazer. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, meu Deus. Nós queremos pensar como o Senhor. Dá-nos essa graça, Deus. A alegria do Espírito Santo enche o nosso coração, Senhor. Que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, Pai. Oh, Espírito Santo, distribui os dons como lhe apraz, Senhor. Distribui, Senhor.
os recursos do céu, Senhor, sobre a igreja. Abençoa financeiramente, abençoa com poder, abençoa, Senhor, com dons, com ministérios, com estratégias, com projetos. Abençoa o teu povo, Senhor, para que possamos abençoar, Pai, essa cidade, este mundo. Queremos cooperar com a obra de evangelização nesse mundo, Pai. Nós estamos aqui para te servir, Jesus. É um privilégio te servir, Senhor. Privilégio, santa vocação o Senhor nos deu. Ah, Pai, que aquele que está acomodado por algum motivo, aquele que já foi intenso na tua obra e hoje está, Deus, aprisionado, acachapado, entristecido, Senhor, faz uma obra agora na vida dele. Ah, Jesus, levanta no poder do teu Espírito homens e mulheres, daqueles que não se dobram, daqueles que vão até o fim, Senhor. Oh Deus, dá-nos essa graça. O Senhor nos tem dado espírito de poder, Deus. O Senhor nos tem dado espírito de amor, de moderação, não de covardia, não, Senhor, de timidez. E nós invocamos esse Espírito sobre nós nessa manhã, Pai. Espírito de poder, Espírito de amor, Espírito de moderação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de servir, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o